É possível que até mesmo aqueles que estão mais próximos de nós possam nos decepcionar, algo difícil de imaginar e que não deveria acontecer. Lúcia, com lágrimas nos olhos, observava melancolicamente pela janela. 6 meses haviam se passado desde que sua mãe a deixara na instituição, e ela ainda esperava ingenuamente pelo seu retorno, confiando na promessa que sua mãe lhe fizera de voltar para buscá-la em alguns dias. Com o passar do tempo, a mãe de Lúcia nunca apareceu, o que a fez temer que algo de ruim tivesse acontecido. Lúcia começou a buscar explicações, já as outras meninas com quem dividia o quarto prontamente apontaram que sua mãe não voltaria porque estavam em um orfanato e isso significava que não a buscariam por alguns dias. Apesar disso, Lúcia optou por acreditar e manter a esperança. Durante 1 ano, depois 3, e até o dia em que deixou o orfanato, Lúcia manteve a esperança de que sua mãe voltasse para buscá-la. Foi só ao sair do orfanato que descobriu que estava em uma cidade diferente, a 150 quilômetros de sua casa. Naquele momento, tudo ficou claro para ela. Sua mãe não tinha a intenção de voltar para buscá-la, simplesmente a abandonara, e essa realidade lhe causou uma dor profunda. A pergunta que a atormentava, carregada de preocupação, era simples: por que ela havia sido tão quieta, calma e obediente? A resposta estava no fato de que sua mãe a havia abandonado em um lugar desconhecido, o que lhe gerava incerteza. As outras meninas na mesma situação tinham seu próprio espaço e suas mães tinham empregos bem remunerados. Para elas, tudo sempre foi o suficiente. Então, por que Lúcia sentia um desejo tão intenso de encontrar sua mãe e fazer-lhe essa pergunta? Ela decidiu adotar uma nova estratégia: dedicar-se à sua educação, conseguir um emprego respeitável e se apresentar diante de sua mãe como uma profissional bem-sucedida e educada. Seu objetivo era fazer com que sua mãe se sentisse envergonhada e arrependida, assim como ela mesma se sentirá atraída por alguém tão próximo. Lúcia se destacava por sua inteligência e mostrava um bom desempenho acadêmico. Vários professores previram um futuro brilhante e bem-sucedido para ela. Ela se esforçou diligentemente nos exames de admissão e conseguiu garantir uma vaga em uma das universidades mais prestigiadas da cidade. Além disso, nutria o sonho de se tornar designer, trabalhando arduamente para obter uma educação de qualidade nessa área. Depois de concluir seus estudos, Lúcia foi selecionada para realizar seu estágio em uma renomada empresa de design, um acontecimento que marcou uma mudança importante em sua vida. Durante este período, ela conduziu projetos interessantes com sucesso, embora não tenha estabelecido muitas amizades em seu ambiente de trabalho. No entanto, ela estabeleceu uma relação de amizade com uma colega chamada Purita no trabalho, embora seu vínculo fosse mais de colegas do que de amigas íntimas. Apesar disso, havia alguém próximo na vida de Lúcia, Gerardo. Eles se conheceram quando ambos estavam no orfanato. Lúcia tinha 11 anos e Gerardo, 13. Ele chegou ao orfanato em um momento difícil, enfrentando desafios para se adaptar a um novo ambiente. Em uma ocasião, Gerardo viu-se cercado por meninos mais velhos, mostrando-se reservado e evitando a interação. Ao ver essa situação, Lúcia decidiu se aproximar para oferecer ajuda a esse garoto desconhecido. Por que devo enfrentar sozinha 5? O que ele fez para vocês? Perguntou a garota com determinação e coragem. Os mais velhos responderam imediatamente, instando-a a ir embora. No entanto, Lúcia não se deixou intimidar e respondeu com calma: se vocês não se afastarem dele, vou chamar o Henrique Rios. Os meninos viraram as costas e saíram apressadamente. Henrique Rios era o professor de educação física do orfanato, conhecido por seu estrito senso de justiça. Ele nunca tolerava que os mais jovens fossem intimidados, e todos no orfanato sabiam disso, então as palavras de Lúcia geravam um grande temor. Lúcia se aproximou de Gerardo com gentileza. Oi, você está bem? Alguém te machucou? Perguntou com preocupação. Não,
Obrigado, ele respondeu, apertando sua mão. Eu sou Gerardo. E você? Me chamo Lúcia, ela respondeu. Você é novo aqui, certo? Sim, cheguei há uma semana. Mas não tenho planos de ficar muito tempo, minha avó virá me buscar em breve, explicou Gerardo. Você tem certeza? Perguntou Lúcia, mostrando ceticismo. As promessas dos adultos nem sempre são cumpridas. Eu moro com minha avó, mas ela foi hospitalizada e é por isso que estou aqui. Assim que ela se recuperar, me levará de volta. Ah, entendi, disse Lúcia, com um toque de inveja. Minha mãe também prometeu vir me buscar, mas se passaram 4 anos e ainda não o fez. Talvez algo tenha acontecido com ela e ela não tenha conseguido vir, refletiu Gerardo de maneira madura. Quem sabe? Embora eu prefira pensar assim a pensar que ela me abandonou, suspirou Lúcia. Quando eu crescer, vou procurá-la e perguntar. Nem mesmo me lembro da minha mãe, ela e meu pai morreram em um acidente de carro quando eu tinha 2 anos. Minha avó cuidou de mim, não temos mais ninguém. É triste. Nunca tive um pai, de minha mãe e eu sempre vivemos sozinhos. Depois chegou o Daniel, e minha mãe passava todo o tempo com ele. Mas não me sinto ressentido, não me importa que me ignore 100 vezes, só quero estar em casa, compartilhou Gerardo. Lúcia tinha os olhos cheios de lágrimas. Não consigo mais ficar aqui, é desagradável para mim, expressou. Você não precisa ficar aqui, sugeriu Gerardo, seria mais divertido estarmos juntos. Sim, exclamou Lúcia com alegria. A partir desse dia, eles estiveram sempre juntos, exceto durante as aulas e a hora de dormir. Gerardo havia aprendido a cuidar tanto de si mesmo quanto de sua amiga, já que muitas pessoas sentiam ciúmes de sua proximidade e tentavam separá-los de todas as maneiras possíveis. No entanto, ambos defendiam sua amizade, embora às vezes fosse difícil. Gerardo enfrentava os garotos por Lúcia, enquanto ela defendia seu relacionamento com as meninas. Apesar dos desafios, no final permaneceram unidos. A intervenção de Henrique Rios marcou o início dos desafios, pois Gerardo foi para a universidade e deixou para trás as paredes do orfanato. Sua avó nunca voltou por ele devido ao seu falecimento no hospital. Gerardo lidou muito mal com isso e se não fosse por Lúcia, ninguém sabe como teria enfrentado a situação. Os 2 anos em que Lúcia esteve no orfanato sem Gerardo foram provavelmente os mais difíceis. Ela não queria se relacionar com ninguém, se isolava e esperava ansiosamente por sua visita. Gerardo só podia ver Lúcia nos fins de semana, então ela vivia de sábado a sábado, mas ao completar a maioridade, deixou os muros do orfanato. Felizmente, o apartamento de Lúcia ficava ao lado do de Gerardo, então eles se viam quase diariamente. Durante o primeiro período, Lúcia enfrentou desafios ao se adaptar à sua nova vida sozinha. Gerardo estava presente para apoiá-la e respaldá-la. Depois vieram a universidade e um novo e empolgante trabalho, mas Lúcia conseguiu encontrar tempo para seu amigo apesar de sua agenda apertada. Ela até cuidava da cozinha para ele. Gerardo trabalhava como arquiteto em uma empresa de construção, o que era surpreendente, já que até na escolha de suas carreiras, os jovens continuavam próximos. Hoje, Lúcia celebra seu 25º aniversário. À noite, ela e Gerardo planejam ir ao seu restaurante favorito. Que alívio que seja um dia de folga, você poderá dormir até tarde e tomar seu tempo para se arrumar para o jantar, refletiu Lúcia enquanto se recostava na cama. Ela estava de excelente humor, e embora não costumasse ficar muito animada com seu aniversário, hoje se sentia particularmente feliz. O telefone tocou. Uma voz de mulher desconhecida perguntou: "Está Lúcia Castro?" "Sim", respondeu Lúcia calmamente. Ela não se preocupava com chamadas de números desconhecidos,
já que muitas vezes recebia ligações de clientes a qualquer momento. O salão de beleza Afrodite deseja parabenizá-la pelo seu aniversário e oferecer tratamentos especiais, anunciou a voz. Oferecemos a você uma assinatura gratuita por um mês, durante o qual pode desfrutar de nossos serviços sem custo algum, independentemente do tratamento que escolher, explicaram. Que gentil! Eu não sabia que ofereciam essa opção, disse Lúcia, surpresa. Sou cliente regular há 2 anos e nunca tinha ouvido falar disso. Esta opção está disponível apenas para nossos clientes VIP, que inclui você. Estamos ansiosos para recebê-la na hora que lhe for mais conveniente, concluíram. Lúcia aceitou com entusiasmo. Que presente maravilhoso! Será que posso aproveitá-lo hoje mesmo? Preciso de uma manicure, um corte de cabelo e, mais tarde, maquiagem para a noite, solicitou. Claro. A que horas você gostaria de vir? Perguntaram do salão. Perfeito, às 3 está bom, respondeu Lúcia. Excelente, nos vemos então às 3. Tenha um bom dia, despediram-se. Que presente incrível! É uma forma maravilhosa de começar o dia, pensou Lúcia com alegria. E assim começaram a chegar as ligações de felicitações de seus colegas. Lúcia nem teve tempo de ir ao banheiro para lavar o rosto e tomar banho, já que o telefone não parava de tocar. Até Purita ligou para desejar-lhe um feliz aniversário. Lúcia ficou agradavelmente surpreendida com essa atenção. No entanto, seu espanto atingiu o auge com a ligação do diretor-geral. Lúcia, felicito-a sinceramente pelo seu aniversário. Desejo-lhe saúde, energia inesgotável, sucesso criativo, soluções inovadoras e uma grande felicidade. Como é uma das melhores funcionárias de nossa empresa, a direção decidiu recompensá-la por seu excelente desempenho celebrando seu aniversário e concedendo-lhe uma viagem de 1 semana pelo mar. A excursão é para 2 pessoas, então você pode levar alguém com quem não queira se separar por muito tempo, expressou o diretor de maneira enigmática. Muito obrigada. Estou sem palavras, embora já tenha minhas férias programadas para daqui a 3 meses, expressou Lúcia. Não se preocupe, é um prazer. Dou-lhe permissão para tirar 1 semana de folga agora mesmo. Seu voo está agendado para daqui a 3 dias. Tudo está organizado. Tenha uma boa noite, assegurou o diretor-geral. Lúcia agradeceu novamente ao diretor-geral e desligou o telefone. Era uma celebração sem precedentes, nunca antes tinha tido um aniversário assim. Lúcia já estava no banheiro quando, de repente, a campainha tocou. Se continuarem chegando surpresas, vou desmaiar de tanta emoção, comentou com um sorriso. Ela vestiu o roupão e dirigiu-se para abrir a porta. No batente estava um entregador com um enorme ramo de rosas. Lúcia Castro? Perguntou gentilmente. Sim, sou eu. Flores para você, por favor assine aqui, solicitou o entregador. Lúcia assinou o recibo e pegou o ramo. As 25 rosas espalhavam um agradável aroma suave e cremoso. No centro do ramo, havia um pequeno cartão. Lúcia o retirou e leu: Lúcia, do seu amor. Que desfrute de umas felizes férias. Nos vemos esta noite, como sempre. Quem mais me enviaria flores? Só o Gerardo, murmurou Lúcia com um sorriso. Ela colocou as rosas em um vaso e dirigiu-se ao banheiro. Depois do banho e de um café, Lúcia se preparou para escolher uma roupa para a noite. Ela olhou um após o outro no armário, mas nenhum parecia adequado. No orfanato só tínhamos 2 vestidos e uma saia para o ano todo, lembrou Lúcia com um sorriso. A escolha era muito mais simples naquela época. Devemos encontrar algo especial, considerando que esta noite ia ser um aniversário tão incomum. Lúcia se arrumou, pediu um táxi e foi às compras.
Depois, visitou um salão de beleza onde fez as unhas, o penteado e a maquiagem. Só precisava trocar de roupa e estaria pronta para sair para comemorar. Tinham combinado de se encontrar com Gerardo em um restaurante. Lúcia conhecia bem seu amigo de infância e teve a sensação de que Gerardo provavelmente estava preparando uma surpresa para ela. Ao chegar ao restaurante, Lúcia viu uma limusine negra. Certamente alguém mais também tem uma comemoração esta noite. Oh, adoraria dar um passeio em uma, refletiu Lúcia com um toque de fantasia. Ela pagou ao taxista e entrou no restaurante decidida. Todas as mesas estavam decoradas com flores, enquanto do teto pendiam balões coloridos com a inscrição Feliz Aniversário. Lúcia observava aquela cena espetacular com certa inveja. Quando criança, ela também havia ansiado por uma festa semelhante. Que sortuda deve ser aquela pessoa hoje, que celebração magnífica! Deveria ter escolhido outro restaurante para não atrapalhar os outros, refletiu. No entanto, mal teve tempo para pensar mais, pois naquele momento apareceu Gerardo, vestido com um elegante terno azul escuro e segurando um grande buquê de flores. Querida Lúcia, começou Gerardo solenemente, elevando um pouco a voz, por que você está tão surpresa? Lúcia tentou acalmá-lo, feliz aniversário, ignorando o comentário. Gerardo continuou, desejo a você felicidade genuína, muito amor, prosperidade e que seus maiores desejos se realizem. Um deles eu já realizei, tudo isso é para você, estendeu as mãos indicando que o restaurante era um presente para Lúcia. Lembro-me do seu sonho de infância com os balões, e agora ele se tornou realidade. Lamento não ter conseguido fazer isso antes devido à falta de recursos financeiros, mas agora posso fazer muito mais, disse com lágrimas nos olhos. Lúcia, emocionada, mal conseguia se conter. Gerardo, você fez tudo isso por mim? Perguntou, lutando contra as lágrimas. Claro que sim. Você é a pessoa mais próxima de mim. Obrigada, querido, é o melhor presente de todos, expressou Lúcia enquanto abraçava Gerardo e lhe dava um beijo na bochecha repentinamente. Não, não é um presente. É apenas uma decoração para o salão. Vamos nos sentar. O presente chegará um pouco mais tarde. Haverá outra surpresa também, acrescentou Lúcia, surpresa. Já estou bastante contente. Um garçom se aproximou e despejou champanhe nas taças. Por você, em seu dia especial, disse, dirigindo-se à aniversariante, e por você, meu querido Gerardo. Você é um verdadeiro amigo. Após brindar e se sentar à mesa, Gerardo fez um sinal para o garçom, que voltou com uma caixa embrulhada em papel de presente festivo, decorada com um laço. Gerardo pegou a caixa e a entregou a Lúcia, dizendo, este é o seu presente. Por favor, abra agora. Lúcia desenvolveu o presente com emoção, como uma criança. Ela retirou uma camada de papel após outra, ansiosa para descobrir o conteúdo real do presente. Finalmente, chegou a uma caixa alongada que normalmente continha colares e pulseiras. Ela olhou para Gerardo e sorriu. Dentro da caixa, Lúcia descobriu uma pulseira de ouro e um anel, ambos lindamente elaborados. Ela olhou surpresa para Gerardo, as joias pareciam ser de uma qualidade excepcional. Antes que Lúcia pudesse perguntar algo, Gerardo tomou a iniciativa. Lúcia, não há ninguém mais próximo nem mais querido para mim do que você. Você é a melhor pessoa do mundo. Você quer se casar comigo? A surpresa deixou Lúcia sem fôlego. Gerardo, você realmente deseja isso? Perguntou, surpresa. Sim, absolutamente. E você? Respondeu Gerardo. Sim, também. É um sim definitivo, exclamou Lúcia, enquanto Gerardo gritava para todo o restaurante, sim, sim. Imediatamente, o pessoal do restaurante aplaudiu.
Gerardo pegou Lúcia nos braços e a fez girar pela sala. A música encheu o ambiente e as crianças começaram a dançar. Lúcia estava feliz, sempre valorizara muito Gerardo. Embora no passado tivesse considerado seu relacionamento como um amor fraternal, a cada ano ela percebia que estava errada. No entanto, ela estava preocupada em expressar isso. Gerardo não demonstrava o tipo de interesse romântico que os rapazes costumam ter pelas garotas, então Lúcia estava convencida de que eles eram apenas amigos e não queria arruinar isso com sua confusão. A paradoxo era que Gerardo pensava exatamente a mesma coisa. Ele sentia que Lúcia o tratava como um de seus amigos e, temendo perder até essa proximidade da amizade, escondia seus sentimentos. Isso era o que eles estavam discutindo agora, sentados ao redor da mesa e rindo alto de sua indecisão e tolices. Perdemos tanto tempo, comentou Gerardo pesaroso. Sim, e tudo porque precisávamos conversar, disse Lúcia com um sorriso. Não escondamos mais nada, certo? Vamos seguir em frente. Depois do jantar, ao sair do restaurante, uma limusine negra parou na entrada. Isso é para nós? Você a solicitou? Perguntou Lúcia, surpresa mais uma vez naquele dia. Claro, respondeu Gerardo, passando o braço em volta da cintura dela e conduzindo-a para o carro. Eles viajaram pela cidade por cerca de 2 horas antes de irem para a casa de Lúcia. Os esperava a primeira noite de amor, a mais autêntica, que ambos haviam desejado secretamente por muito tempo. 3 dias depois, partiram para o mar e passaram toda a semana passeando e desfrutando um do outro, como se estivessem se conhecendo pela primeira vez. A semana passou quase sem que percebessem, e ao voltarem para casa no dia seguinte, formalizaram seu casamento. A data do casamento foi 9 de setembro, o mesmo dia em que se conheceram no orfanato. Lúcia estava feliz, talvez pela primeira vez em sua vida, e estava se preparando para este evento tão significativo em sua vida como mulher. A lista de convidados foi limitada, incluindo alguns colegas de Lúcia e Gerardo, bem como a vizinha de Lúcia e seu marido, e Henrique Rios, que foi a única pessoa do orfanato com quem mantiveram contato. A cerimônia aconteceu em seu restaurante favorito. Embora não houvesse uma multidão numerosa, o ambiente era animado e festivo. Após o casamento, Lúcia se mudou para a casa de Gerardo. Decidiram adiar a lua de mel para o próximo ano. A vida familiar transcorria pacífica, sem conflitos ou disputas, com uma compreensão total entre eles. Às vezes, Lúcia se questionava se essa calma era normal, se tudo estava muito bem, se faltavam assuntos para discutir ou se conheciam muito bem. Durante um ano, ocuparam o apartamento de Lúcia enquanto simultaneamente reservavam parte de seus salários para suas economias. Seu objetivo era estabelecer sua própria empresa de design para realizar projetos desde o início. Consequentemente, optaram por assumir o risco. Gerardo cuidava dos cálculos e do design das estruturas residenciais, desde os alicerces até o telhado, enquanto Lúcia se concentrava nos projetos de interiores. Inicialmente, enfrentaram dificuldades devido à escassez de clientes, o que os preocupava, mas persistiram com paciência e finalmente conseguiram superar. Um cliente importante os encarregou de renovar a casa de campo de seus pais. Os cônjuges colocaram mãos à obra e, após uma semana, sua proposta foi aceita. Nesse momento, Gerardo teve uma ideia repentina: olha, Marti, poderíamos realizar nossos próprios projetos. Só precisamos encontrar uma empresa de construção disposta a se associar conosco e seguir em frente. O que acha disso? Durante sua busca por empreiteiras, a fama dos jovens talentosos que estavam revolucionando o design do futuro se espalhava rapidamente pela cidade. Gerardo conseguiu estabelecer colaborações contínuas com 2 equipes de construtores versáteis, e assim as coisas começaram a avançar.
Juntos, desenvolveram e executaram projetos. Em um período de 6 anos, sua empresa passou de um modesto escritório de design para se tornar uma proeminente firma de construção, com sua própria equipe de arquitetos e designers. Gerardo consolou Lúcia, preocupada com sua incapacidade de engravidar, lembrando-lhe que ainda tinham tempo para essa parte de suas vidas. Ele assegurou-lhe que poderiam focar em expandir o seu negócio por mais alguns anos antes de considerar a paternidade. Ele lembrou-lhe que ela ainda estaria jovem quando chegasse o momento de se aposentarem e começarem uma família. Embora concordasse com seu marido, Lúcia ansiava por ter um bebê na família o mais cedo possível. Ela até passou por uma consulta médica completa para confirmar que estava tudo bem. O médico a tranquilizou, garantindo-lhe que não tinha nenhum problema e que poderia conceber, era apenas uma questão de tempo. No entanto, outro ano passou e a situação não mudou. Lúcia começou a se preocupar e incentivou Gerardo a também fazer um exame médico. Querido, por favor, pela minha tranquilidade e bem-estar, faça o teste, ela implorou. Lúcia sentiu-se magoada com o pedido de seu marido e respondeu: mas é absurdo. Gerardo tentou acalmá-la. É isso, podemos ter filhos, apenas não é o momento certo. Lúcia sentiu-se magoada. É fácil para você, não é difícil para mim. Não entendo por que você precisa complicar as coisas. O médico disse que tudo tem o seu tempo. Gerardo entendeu o ponto de vista dela. Eu entendo o que você está dizendo, mas você não fez o teste. Ok, vamos ver o seu médico na quarta-feira e resolveremos isso. Lúcia aproximou-se de seu marido e envolveu seus ombros com o braço. Obrigada, isso significa muito para mim, expressou Gerardo. Está bem, então será assim, concluíram. Você tem algum plano para comemorar seu aniversário? Perguntou Gerardo. Não tenho muita energia para organizar algo, para ser honesta, respondeu Lúcia. O que você quer dizer? Perguntou Gerardo, surpreso. E se tirássemos alguns dias para descansar, mudar de ambiente? Tenho me sentido esgotado ultimamente, não é de se admirar considerando todo o trabalho que tivemos, concordou Gerardo. Estou na mesma situação, sinceramente. E se celebrássemos seu aniversário e depois partíssemos para uma viagem de uma semana? É algo que temos desejado fazer há muito tempo, sugeriu Gerardo. Seria ótimo, aceitou Lúcia imediatamente. Após os dias de seu cumpleaños, Lúcia e Gerardo desconheciam que les depararia o dia. Em la víspera de la celebración, tras finalizar o trabalho, Lúcia devia passar por la tienda de roupa para recolher um vestido encargado previamente. Gerardo convenceu a Lúcia para que invitara sua equipe de trabalho a um restaurante Y se relaxaram juntos, especialmente porque era seu cumpleaños. Lúcia era muito apreciada em la empresa. Sua amabilidade, atenção y equidade lhe haviam ganado o afecto de todos, tanto é assim que la empresa era conhecida como Nuestra Mamá Lúcia. Lúcia entrou em o despacho de Gerardo. Te estás demorando murcho, necessito recolher mi vestido, dijo. Solo necessito 5 minutos y nos vamos, respondeu a Gerardo. Entonces, nos vemos em el coche, declarou Lúcia. Bajou ao estacionamento, sintiendo-se muito optimista. Los resultados de las pruebas de Gerardo eram favoráveis, indicando que também era fértil. Incluso hemos comprobado nuestra compatibilidade, que é muito alta. Solo necessitamos ter um pouco mais de paciência, reflexionou Lúcia, sentindo-se aliviada. Mientras esperava a seu esposo, observou seu entorno com calma. Passaram uns 15 minutos y aún não havia aparecido. Gerardo tinha esse hábito, carecia de habilidades para planificar y administrar seu tempo de maneira efetiva, y a menudo legaba tarde, aunque solo fuera por 5 ou 10 minutos, pero de maneira constante.
Incluso quando organizava citas para reuniões laborais, solia apontar a hora em sua agenda com media hora de antecipação para evitar chegar tarde. Alguma vez aprenderás a ser pontual, bromeou Lucia ao ver a sua esposa acercar-se. É essa uma debilidade que tenho, não puedo evitá-lo. Espero que não lo tomes como uma crítica, não me vas a deixar por eso, verdade, bromeou mientras abrasaba y besaba sua esposa. Tonterias, porque habría de deixar-te? Vamos, tenemos que ir ou legaremos tarde ao salão, respondió Lucia. Legaram ao salão a tempo. Lucia se probou o vestido Y quedou encantada. O design elegido realçava perfeitamente seus atributos físicos. Apesar de haver ganado algo de peso, o vestido estava habilmente selecionado para dissimulá-lo. Com entusiasmo, Lúcia colocou a sacola com o vestido no banco de trás do carro. Que tal sairmos para jantar? Sugeriu Gerardo. Acho uma excelente ideia. Hoje não estou com vontade de cozinhar, concordou Lúcia. Exatamente o que eu estava pensando. Você tem algum lugar em mente? Perguntou Gerardo. Eu adoraria ir a uma pizzaria italiana. Estou com vontade de pizza, algo simples, sugeriu. E assim, eles deixaram a loja, enquanto no caminho conversavam sobre os lugares que gostariam de visitar. Gerardo tinha estado uma vez em uma pequena cidade do norte com uma natureza belíssima, então ele conhecia alguns lugares interessantes da região. Lúcia, por sua vez, há muito desejava explorar esta maravilhosa região. Você não faz ideia do quão espetacular é, comentou Gerardo. Você ficará maravilhada. Tentei convencê-la a fazer essa viagem há muito tempo, mas você sempre resistiu. Resisti por causa da carga de trabalho, mas agora temos a oportunidade de fazer essa viagem, tanto em termos de tempo quanto de recursos. Estou animada. Essa viagem será muito. Gerardo não pôde terminar sua frase. Uma luz brilhante e um forte impacto interromperam suas palavras. Ele se viu rodeado por paredes de hospital, com um homem de aproximadamente 45 anos com a perna enfaixada na cama ao lado. Desculpe, onde estamos? Gerardo mal conseguiu articular. Você está acordado, respondeu sorrindo um colega de quarto. Estamos no hospital, amigo. No hospital, e não tenho notícias da minha esposa. Não se preocupe, tranquilizou o médico que acabará de entrar. Tudo será explicado. Ele pressionou o botão para chamar o pessoal. Uma enfermeira entrou apressadamente no quarto e, ao notar que Gerardo havia recobrado a consciência, saiu correndo gritando. Ele acordou. Chame o Dr. Valverde. Alguns momentos depois, o médico entrou no quarto e se aproximou de Gerardo. Você consegue se lembrar do seu nome? Perguntou em voz clara. Sim, sou Gerardo. Mas por favor, fale mais baixo, estou com uma forte dor de cabeça. Você se lembra do seu sobrenome, doutor? Pediu Gerardo. Sim, meu sobrenome é Santoro, respondeu o médico. Me diga, onde está minha esposa? O que aconteceu com ela? O que aconteceu? Não tenho memória disso. Entendo que afirme se lembrar de tudo, mas você teve um acidente. Sua esposa está no quarto ao lado, está viva, então não se preocupe. No entanto, a lesão dela é mais grave que a sua. O impacto foi no lado dela, explicou o médico. Você acha que ela vai sobreviver? Perguntou Gerardo, preocupado. Sim, ela vai sobreviver, não se preocupe. Embora o tratamento dela será prolongado. Sejamos gratos por ela estar bem. Por agora, concentre-se apenas em sua recuperação. Não vou permitir que você se levante hoje, mas amanhã poderá visitar sua esposa. Tenha paciência. Você poderia me dizer a data de hoje? É 20 de abril, é o aniversário dela. Doutor, por favor,
me deixe vê-la mesmo que seja por um momento, implorou Gerardo desesperadamente. No entanto, o médico abaixou o olhar e virou-se. Não é conveniente neste momento. Ela ainda está inconsciente, não faz sentido você visitá-la. Desculpe. É crucial. Você não entende, ela precisa de mim mais do que nunca agora. Se ela puder ouvir minha voz, talvez acorde. Estamos juntos desde o orfanato, não temos mais ninguém além um do outro. Por favor, me deixe vê-la, quase gritou Gerardo, cheio de desespero. A enfermeira, comovida, interveio. Daniel Valverde, quer que eu o leve na cadeira de rodas? Apenas por 5 minutos, caso ela te ouça e acorde, sugeriu. Está bem, não quero ser insensível, mas apenas por 5 minutos, respondeu o médico firmemente antes de sair. Gerardo agradeceu com um olhar para a enfermeira. Obrigado pela sua compreensão. Estou aqui para ajudar. Sua esposa é sortuda por ter você como marido. Nem todos mostram tanto comprometimento, acredite em mim. Com minha experiência aqui, eu vi muito. Eu a valorizo muito, comentou a enfermeira. Assim parece, respondeu Gerardo com um sorriso. Descanse por agora. Voltarei por você em meia hora. Estarei esperando. Gerardo deu uma olhada em seu companheiro de quarto e então pela janela, refletindo, que ironia. Meus pais faleceram em um acidente, e agora eu tive um. Mas pelo menos estou aqui, e o mais importante, Marti está viva. Quando a enfermeira chegou, encontrou Gerardo já sentado na beira da cama. Você é rápido, comentou ela. Aliás, eu tenho uma concussão cerebral? Não é grave, mas está presente, e também tem uma lesão no joelho, informou Gerardo. Somente depois dessas palavras, Gerardo notou sua perna, que estava firmemente enfaixada. Devem ter me dado muitos analgésicos, porque não sinto nada, pensou em voz alta. Vamos para a casa de Lúcia. Gerardo se acomodou na cadeira de rodas e saíram do quarto. O quarto de Lúcia estava ao lado do seu. Ao abrir as portas, entraram com a cadeira de rodas no quarto. Lúcia estava sozinha no quarto. Eles se aproximaram, e Gerardo pôde ver sua esposa, com um grande hematoma na bochecha e no ombro, o braço engessado, tubo saindo de sua boca, uma imagem aterrorizante, especialmente tratando-se de alguém tão próximo. Diga-me, Carmen, o que aconteceu com ela? Perguntou Gerardo, lendo o nome da enfermeira em seu crachá. O que você vê não é tão grave, ela vai se recuperar em algumas semanas, tentou acalmá-lo. Sua esposa tem uma lesão na coluna vertebral. Os médicos estão considerando o que fazer. Por agora, o mais importante é que ela se recupere. Claro, a recuperação dela é o mais importante, comentou Gerardo, embora o que ouviu o enchesse de preocupação. O que você quer dizer com uma lesão na coluna vertebral? Porque o médico não mencionou nada disso. Quais são as implicações de tudo isso? Lúcia ficará incapacitada? Por favor, me diga, há algo que possa ser feito por ela ou ela ficará incapacitada? Perguntou, esperançoso, mas as respostas não foram as que ele esperava. Ninguém pode afirmar com certeza por enquanto. Hoje será feita outra ressonância magnética. Nosso principal neurocirurgião está a caminho. Embora esteja de férias, será ele quem fará o diagnóstico final e cuidará do tratamento de sua esposa. Mas é provável que ela precise de várias cirurgias na coluna vertebral. Isso é o que posso te dizer, explicou a enfermeira. A recuperação será um processo prolongado, então você precisará ser paciente, acrescentou a enfermeira. Entendo. Agradeço sua franqueza. O mais importante é que ela está viva, e nós cuidaremos do resto, se Deus quiser, respondeu Gerardo.
Vou te dar mais 5 minutos aqui, depois te levarei de volta. Não se mova sem mim. Certo, obrigado novamente, concluiu a enfermeira. Carmen deixou o quarto e Gerardo ficou sentado na cadeira ao lado de Lúcia, tentando discernir o que fazer a seguir e o que o futuro reservava. Ele segurou a mão de sua esposa e começou a se dirigir a ela. Marti, meu amor, hoje é seu aniversário. Neste dia especial, você precisa acordar, por favor. Eu te amo com todo o meu ser e não consigo imaginar a vida sem você, você sabe disso. Juntos vamos superar isso. Por favor, acorde e me diga que também me ama. Se fizermos isso, tudo ficará bem, expressou Gerardo. Então, ele parou suas palavras e olhou para cima. De repente, ele sentiu a pressão em sua mão e percebeu que era Lúcia quem estava respondendo apertando seus dedos. Carmen, Lúcia apertou minha mão, exclamou Gerardo emocionado. Você tem certeza do que sentiu? Questionou a enfermeira. Talvez você tenha imaginado devido aos seus fortes desejos, acrescentou. Nesse momento, um som suave encheu o quarto, provocando uma reação em Lúcia. Carmen saiu apressadamente da sala. 1 minuto depois, 3 médicos e 2 enfermeiras estavam na sala. Gerardo foi levado para seu quarto e foi pedido que ele esperasse com paciência. Foram os 30 minutos mais longos que ele já havia vivido. Ele podia sentir seu coração batendo tão forte que parecia ressoar no corredor. Finalmente, Daniel Valverde entrou na sala. Você estava certo, Gerardo. Sua presença teve um impacto positivo. Lúcia recuperou a consciência, informou o médico. O médico percebeu que Gerardo estava ansioso para fazer perguntas, mas ergueu a mão para detê-lo. Espere um momento com as perguntas, deixe-me explicar primeiro, disse. Sua esposa tem uma lesão grave na coluna vertebral. A levaremos para uma ressonância magnética em algumas horas. Nosso neurocirurgião estará presente e decidiremos o curso de ação posterior. Mas devo dizer honestamente que a situação é muito complicada, explicou. Gerardo lutou para conter sua ansiedade enquanto formulava a pergunta principal. Diga-me sinceramente, há alguma possibilidade de ela recuperar a capacidade de andar? Inquiriu. Não posso dar uma resposta definitiva neste momento, mas garanto que serei honesto com você. Aguardaremos os resultados de todos os testes e então informarei sobre as perspectivas, respondeu o médico. Ele sentou-se na beira da cama e observou atentamente Gerardo. Agora, quero que você seja sincero. Você realmente ama sua esposa? Está disposto a se comprometer a lutar por ela e permanecer ao lado dela aconteça o que acontecer? Isso é crucial, questionou o médico. Eu amo minha esposa e estarei ao lado dela aconteça o que acontecer. Você pode confiar em mim, assegurou Gerardo com firmeza. Daniel Valverde ofereceu seus melhores desejos, dando um leve toque no ombro dele. Mantenha-se forte, sei que não será fácil, acrescentou antes de sair, deixando Gerardo sozinho com seus pensamentos. Esse jovem nunca havia evitado desafios, mas naquele momento não era o medo dos obstáculos que o abalava. Ele tinha um profundo temor de perder a pessoa mais importante de sua vida. Essa apreensão o paralisava completamente, sentindo-se como se estivesse sendo arrastado por um mar de preocupações. Nunca antes senti tanto medo como neste momento. Preciso manter a calma. Não posso deixar que Lúcia veja meu medo. Se ela perceber, vai saber instantaneamente. Em vez disso, devo me recuperar e mostrar que confio nela, que acredito em sua capacidade de superar isso porque sempre estarei ao seu lado, refletiu. Tenho que me acalmar. Talvez o relatório do neurocirurgião não seja tão alarmante quanto pintam, mas a realidade acabou sendo ainda mais assustadora do que Gerardo tinha imaginado. À noite,
Carmen entrou no quarto com uma expressão tensa no rosto. Ela ficou ao lado da porta e dirigiu seu olhar para Gerardo. Por favor, me diga o que está acontecendo, não fique em silêncio, instou Gerardo. A situação ficou ainda mais grave. Tenho más notícias. Sua esposa ficou paralisada nos membros inferiores. Sua medula espinhal está danificada, com as terminações nervosas comprimidas em 6 pontos. Será necessária uma cirurgia importante, mas não há garantias, comunicou Carmen com tristeza. As lágrimas brotavam dos olhos de Gerardo, uma reação que ele não tinha antecipado. Ele se lembrava da última vez que havia chorado no orfanato, durante outra discussão relacionada a Lúcia, mas desta vez a dor era tão profunda que ele não conseguia conter as lágrimas. Sentia-se vulnerável, como se fosse uma presa encurralada. No dia seguinte, permitiram que Gerardo visitasse Lúcia. Apesar de seus esforços para se manter firme e encorajá-la, parecia que nada tinha efeito. Lúcia sempre fora capaz de ler os sentimentos de Gerardo em seus olhos e gestos, mas apesar disso, ele não conseguia evitar ficar ao seu lado. A enfermeira acompanhou Gerardo até o quarto e os deixou sozinhos. Lúcia olhou para Gerardo com os olhos cheios de lágrimas e falou baixinho, revelando que já estava ciente da situação. Gerardo vacilou ao começar a falar, sentindo a incerteza sobre o que dizer ou perguntar. Lúcia respondeu brevemente e depois virou-se para o outro lado. Gerardo se aproximou da cama e segurou a mão de sua esposa, tentando transmitir-lhe calma ao assegurar que estavam juntos e que encontrariam uma solução, embora em seu íntimo também abrigasse dúvidas sobre suas próprias palavras. Realmente acreditas que conseguirás superar isso? Perguntou Lúcia, olhando para o marido com uma expressão inquisitiva. Sem dúvida, respondeu Gerardo com convicção. Lembro-me de ter ouvido uma vez um ditado que diz: quando desejas viver, a medicina não tem limites. Tu desejas viver, certo? Não me vais deixar, certo? Acrescentou com esperança. Lúcia ofereceu um sorriso triste e virou-se novamente. Sabes, seria o certo se decidisses divorciar-te de mim. Não quero ser um fardo para ti, não quero que vejas o quão mal me sinto, não desejo ser um estorvo na tua vida, expressou com pesar. Lúcia, estás a dizer coisas sem sentido. Não vou me divorciar de ti. Isso nem sequer é uma opção. Temos recursos suficientes para garantir o teu bem-estar, embora não esteja certo de quanto estás informada sobre a tua situação e perspectivas a curto prazo, respondeu Gerardo com determinação. Bem, no caso de precisares de usar uma cadeira de rodas temporariamente, continuou Gerardo, mas Lúcia ficou zangada de repente. Temporariamente, estarei numa cadeira de rodas pelo resto da minha vida, e não te apercebes disso? Sabes que detesto que me tenham pena. Não preciso de piedade nem simpatia, preciso do teu amor, expressou Lúcia com frustração. Mas, é realmente possível amar plenamente alguém com deficiência, não é? Não tente me convencer do contrário, Gerardo. Você até ficou ofendido. Está insinuando que, se estivesse no meu lugar, me deixaria e se divorciaria de mim? Perguntou Lúcia com amargura, desafiando o marido com o olhar. Lúcia refletiu brevemente sobre as diferenças na dinâmica com os homens, essa foi sua única conclusão. Gerardo, visivelmente incomodado, questionou: quem te influenciou com essas ideias? Está implicando que os homens não podem amar de verdade, ser atenciosos e leais? Acha que todos os homens são infiéis? Entre lágrimas, Lúcia esclareceu: não me refiro a isso. Reconheço que os homens têm necessidades diferentes e muitas vezes não são fiéis por muito tempo, mas não estou generalizando. Entendo que nem todos são iguais e que devemos considerar outras opções. E quanto ao assunto do bebê? Existem a gestação subrogada e a adoção, que são alternativas válidas.
Ao ouvi-la, Gerardo concordou em levá-la para casa. Lúcia, vou te levar para casa. Seu exame aqui terminou. Sim, quero voltar para casa. Entendido, estarei aí em 1 hora. Durante o último ano, enquanto Lúcia estava no hospital, Gerardo havia construído uma casa e a equipado para garantir que Lúcia estivesse o mais confortável possível. Querida, para onde estamos indo? Perguntou Lúcia surpresa. Para casa, é claro. Ou estou enganado, ou você está tomando o caminho errado, Lúcia, respondeu Gerardo. O carro entrou no pátio, um espaço amplo com gramado e um pequeno jardim, uma piscina ao fundo e um gazebo. A casa em si era de um só andar, mas espaçosa. Gerardo ajudou sua esposa a sair do carro, a acomodou na cadeira de rodas e a levou para fazer um tour por seu novo lar. Aqui temos uma sala ampla, está a cozinha, há um banheiro pequeno e ao lado está o banheiro principal, detalhou Gerardo. Este é o nosso quarto, junto com o de hóspedes. E o que há atrás desta porta? Perguntou Lúcia, apontando para ela. Este é o seu escritório. Pensei que você gostaria de continuar trabalhando. Você se sentirá confortável lá, revelou Gerardo, mostrando o estúdio que havia preparado para ela. Lúcia saiu do escritório com um sorriso. Você é muito atencioso. Muito obrigada. Sim, definitivamente quero continuar trabalhando, expressou. O que há atrás dessa porta? Perguntou, apontando para ela. É a área de serviço, respondeu Gerardo, notando a expressão desgostosa de Lúcia. Espere um momento, não fique chateada nem nervosa. Será uma empregada doméstica. Você estará trabalhando, certo? Como qualquer pessoa com uma casa para cuidar e um emprego, você se sentirá cansada. Por isso decidi que teremos uma assistente, explicou Gerardo. Posso escolhê-la eu mesma? Perguntou Lúcia. Bem, poderias fazê-lo, mas já encontrei alguém. Poderias falar com ela primeiro, certo? Sugeriu Gerardo. Embora relutante, Lúcia concordou. Quantos anos ela tem? Perguntou. Tem 52, respondeu Gerardo. Ela está com ciúmes, brincou. Bem, nunca se sabe o que a vida nos reserva. Não preciso que seja jovem e atraente, respondeu Lúcia resignada. Lúcia não sabia que Gerardo não havia contratado apenas uma empregada doméstica, mas sim encontrar uma mulher com formação médica e experiência no cuidado de pessoas com deficiências. Gerardo instruíra especificamente Mariana, a assistente, para não mencionar sua formação médica. A vida seguia em uma direção favorável. Gerardo ia para o trabalho, Lúcia trabalhava em casa e Mariana cuidava das tarefas domésticas. Lúcia tinha um grande apreço por Mariana. Esta mulher era humilde, gentil e muito agradável para conversar. Às vezes, passavam horas conversando na sala enquanto tomavam uma xícara de chá. Lúcia compartilhou com Mariana sua história desde que chegara ao orfanato. Mas nunca consideraste procurar a tua mãe? Nunca pensaste em descobrir por que ela fez o que fez? Perguntou Mariana. No início, realmente queria fazer isso, mas depois mudei de ideia repentinamente. Por quê? O que poderia dizer a ela? Que a odiei toda a minha vida, que é uma traidora e que não se pode fazer isso com as crianças. Qual seria o ponto? Minha vida não vai retroceder nem mudar, expressou Lúcia. Bem, sim, entendo o que queres dizer. Provavelmente eu também não gostaria de estar no teu lugar. Que isso fique na consciência dela, certo, Lúcia? Respondeu Mariana. Passaram-se 6 meses desde que Lúcia retornou à sua nova residência. Uma manhã, ela acordou sentindo-se muito mal. Lúcia, devíamos chamar um médico, sugeriu Mariana. Para quê? Já tentaram tudo o que podiam, Lúcia.
Lamento dizer isso, mas não acho que devam continuar a examinar o teu tumor. Talvez seja benigno e poderiam tê-lo removido, explicou Mariana com pesar. Após uma semana, os braços de Lucia começaram a enfraquecer e finalmente suas pernas pararam de funcionar. Lucia ficou desanimada, trancou-se em seu quarto o dia todo, recusou-se a comer e parou de trabalhar. Gerardo, incapaz de suportar o sofrimento de sua esposa, começou a ficar cada vez mais tarde no trabalho. Mariana observava a jovem com tristeza, consciente de que ela deveria lutar, mas era evidente que Lucia havia perdido a vontade e nem mesmo tentava fazer algo. Cada tentativa de Mariana de fazer Lucia falar ou simplesmente se comunicar resultava em vão. Um dia, ao voltar das compras, Mariana pegou um táxi até a casa e viu um homem de cerca de 60 anos parado na porta, tentando olhar além da cerca. Mariana sentiu-se cautelosa. Este é um bairro de casas de campo de luxo e estranhos raramente são vistos por aqui, pensou. Ela olhou para o homem com seriedade e perguntou o que ele precisava. Desculpe, você mora aqui? Perguntou o homem. Eu trabalho aqui, com quem você deseja falar? Respondeu Mariana. Você está procurando Lúcia Castro? Ela mora aqui? Perguntou o homem. Mariana ficou surpresa, reconhecendo aquele nome como o sobrenome de solteira da dona da casa. Lúcia Santoro, cujo sobrenome de solteira é Castro, mora aqui. Para que você a quer? E, aliás, há quanto tempo você trabalha aqui? Podemos conversar, não vou demorar um minuto para informá-la. Não tenho más intenções, respondeu o homem. De forma intuitiva, Mariana sentiu que podia confiar nele, pelo menos o suficiente para ouvir o que ele tinha a dizer. Tudo bem, vamos entrar. De qualquer forma, a proprietária está descansando e não vai sair. Além disso, Lúcia está doente, você não sabia? Disse Mariana. Eles foram para a cozinha. O homem esperou pacientemente enquanto Mariana guardava as compras, mantendo-se em silêncio. Você gostaria de um café? Ofereceu Mariana. Sim, obrigado, respondeu ele. Mariana preparou o café e sentou-se diante dele. O que é tão importante e urgente que você precisa me dizer? Aliás, como você se chama? Perguntou Mariana. Me chamo Daniel Domingo, prazer em conhecê-la. Eu sou Mariana. O que você precisa, Daniel Domingo? Por que você está interessado na nossa Lúcia? Neste momento, ela não está com disposição para receber visitas, expressou Mariana. Para ser honesto, sou o pai de Lucia, declarou o homem de maneira franca e sincera. Mariana quase deixou cair a xícara de café. Pai? E onde esteve o senhor, pai, quando sua filha estava no orfanato, quando estava sofrendo tanto, quando precisava de um familiar? Onde? Questionou Mariana com fervor. Espera, não me julgues ainda. Descobri sobre sua existência há 2 meses. Contarei tudo se tiveres a paciência para me escutar, e depois poderás decidir se é minha culpa ou não, solicitou Daniel Domingo. Peço-te que fales mais baixo, solicitou Daniel. Tive uma relação com a mãe de Lucia há anos. Amava-a profundamente, mas ela optou por outra pessoa. Não tinha o dinheiro que ela desejava, então ela me rejeitou. Naturalmente, senti-me muito decepcionado e angustiado. Decidi afastar-me da cidade para superar isso o mais rápido possível. Acabei no exterior, ganhei algum dinheiro e voltei ao país, embora não para minha cidade natal, mas para a capital. Encontrei trabalho numa clínica. Não mencionei que sou médico reabilitador, mas tenho muita experiência, especialmente porque me formei em vários países, detalhou Daniel. Há 2 meses, recebi uma ligação da minha irmã, que ainda reside na minha cidade natal, informando-me que a mãe de Lucia, Mônica Castro, estava tentando me localizar.
fiquei bastante surpreso, já que não tive contato com ela desde que me deixou. No entanto, minha irmã me explicou que Mônica tinha implorado com lágrimas para que eu entrasse em contato com ela. Decidi tirar um tempo livre e fui vê-la. Seu semblante mudou repentinamente enquanto olhava pela janela, tentando esconder suas lágrimas, e então continuou: estava lutando contra o câncer, estava em seus últimos dias, e desejava ter a oportunidade de falar comigo sobre sua filha. Fiquei surpreso, para ser sincero, mas quando ela me confessou o que tinha feito, encheu-me de dor, concluiu Daniel Domingo. Mariana formulou sua pergunta e notou a profunda tristeza do homem. Era evidente que estava realmente angustiado por sua filha. Ele admitiu que nunca antes tinha considerado essa possibilidade, mas ao enfrentar sua própria mortalidade, decidiu buscar redenção. Forneceu a Mariana informações sobre o orfanato onde levaram Lucia e o ano em que isso aconteceu. Também compartilhou que Lucia tinha o mesmo sobrenome que Mônica. Aconselhou-a a procurá-la, a expressar seu arrependimento e a pedir perdão por ter arruinado sua vida. Houve um momento de silêncio antes de ele continuar, expressando sinceramente seu desconcerto sobre como alguém poderia perdoar algo tão devastador. Mariana compartilhou com Daniel todos os detalhes do que aconteceu, mostrando ressentimento em relação à atuação dos médicos e fazendo perguntas. Ao terminar seu relato, ela soltou um suspiro pesado e perguntou: poderia vê-la, Daniel? Acho que Lucia precisa estar preparada de alguma forma. Naquele momento, o interfone do quarto de Lucia tocou. Mariana irrompeu no quarto e perguntou o que estava acontecendo. Lucia pediu a Mariana que chamasse um médico porque estava se sentindo mal. Mariana aproveitou a situação para quebrar o acordo, explicando que seu irmão estava visitando e era médico reabilitador. Mariana saiu rapidamente e ligou para Daniel Domingo, pedindo-lhe que tratasse Lucia de forma informal. Daniel entrou no quarto de Lucia, consciente de que a situação não lhe deixava muito espaço para decidir. Ele se aproximou da cama e avaliou Lucia. Pela sua reação, ele pôde identificar claramente as áreas problemáticas. Lucia respondeu às suas perguntas sobre a dor e a falta de sensibilidade. De repente, Mariana ficou tensa quando Lucia perguntou como ele soube do acidente. Mariana decidiu apoiar-se em seu irmão e revelou que foi ela quem informou Daniel sobre o acidente. Lucia descreveu ao seu pai como perdeu a sensibilidade nas pernas após o acidente, tentou usar um andador e depois desenvolveu um tumor na coluna lombar que resultou na paralisia de suas pernas. Daniel olhou surpreso para Mariana e depois para sua filha, e perguntou se Lucia conseguiu andar após as cirurgias. Lucia confirmou que sim, embora com dificuldade. Mariana ajudou Lucia a mudar de posição para que seu pai pudesse examinar suas costas. Durante cerca de 20 minutos, Daniel examinou as costas de sua filha, aplicando pressão e avaliando a sensibilidade. Por fim, ele concluiu que poderia ajudar Lucia a caminhar se ela confiasse nele e tivesse paciência. A proposta de Daniel pegou tanto Mariana quanto Lucia de surpresa. Lucia se virou para ele de repente e pediu que o fizesse sem a assistência de Mariana. Daniel explicou que isso exigiria uma massagem quiroprática adequada, exercícios específicos e tempo, mas garantiu que Lucia recuperaria a mobilidade. Inicialmente, Lucia descartou a proposta de Daniel, pensando que era uma ilusão. No entanto, Daniel assegurou que não estava brincando com suas emoções e que estava totalmente comprometido com suas palavras. Daniel mostrou sua habilidade ao aplicar pressão em um ponto abaixo do joelho de Lucia, o que gerou uma reação inesperada dela. Lucia ficou pasma e começou a considerar a possibilidade de que Daniel estivesse dizendo a verdade. Após a demonstração, Daniel e Mariana deixaram o quarto. Mariana questionou a veracidade das afirmações de Daniel, ao que ele respondeu que nunca mentiria para sua própria filha. Apesar de Mariana estar cética, Daniel insistiu em sua sinceridade.
Daniel concordou em encontrar Lúcia no dia seguinte para iniciar o tratamento. Lúcia mostrou um leve sorriso, reconhecendo a sinceridade e a calorosidade nas palavras de Daniel. Mariana agradeceu a Daniel por trazer esperança para ajudar sua filha e prometeu fazer todo o possível para que Lúcia voltasse ao normal. Em seguida, ela voltou ao quarto de Lúcia e falou sobre Daniel, expressando seu desejo de confiar nele. Lúcia expressou sua esperança de que Daniel pudesse ajudá-la e se comprometeu a seguir todas as suas instruções. Ambas concordaram em não informar Gerardo sobre a situação por enquanto. No dia seguinte, Daniel chegou pontualmente conforme combinado e começaram com uma massagem seguida por uma série de exercícios. Lúcia concordou em seguir as instruções de Daniel e se comprometeu a não tomar medidas por conta própria. Daniel sugeriu que Lúcia estudasse com Mariana aos domingos enquanto ele preparava um plano de estudos. Lúcia concordou e mencionou que poderia manter ocupado seu marido durante esse tempo. Durante 2 semanas, Lúcia recebeu massagens e treinamento de Daniel, e aos domingos estudou com Mariana. Embora não houvesse mudanças físicas visíveis, Lúcia notou uma melhoria em sua força e humor. No entanto, a dinâmica entre Lúcia e Gerardo tornou-se frustrante porque ele passava mais tempo no trabalho. Lúcia começou a suspeitar que ele poderia estar tendo um relacionamento extraconjugal. No próximo encontro com Daniel, surpreendentemente, Lúcia compartilhou suas suspeitas sobre a possível infidelidade de seu marido, revelando um aspecto de sua vida que nunca antes tinha compartilhado com ninguém. Lúcia confrontou Mariana sobre suas preocupações com a possível aventura de seu marido, mas Mariana tentou acalmá-la, assegurando-lhe que é comum os maridos se sentirem exaustos e que as coisas melhorarão com o tempo. Daniel confessou a Lúcia que ele é seu pai, explicando como descobriu sua existência recentemente e seu medo de enfrentá-la. Lúcia ficou surpresa com a notícia, mas também experimentou um sentimento de alívio ao saber a verdade. Determinado a abordar essa descoberta, Daniel bateu à porta de Lúcia com o coração acelerado para revelar a verdade. Ao ver sua filha, Lúcia ficou chocada e emocionada por conhecer seu pai. Lúcia e Daniel tiveram um encontro emocionante onde compartilharam suas experiências passadas e conseguiram resolver suas diferenças. Lúcia expressou sua felicidade por ter encontrado seu pai e agradeceu-lhe por sua coragem em procurá-la. Desde então, Lúcia e Daniel reforçaram sua conexão, compartilhando longas conversas e continuando com as sessões de tratamento para a recuperação de Lúcia. Lúcia se comprometeu a abordar o tema de seu encontro com seu pai e com seu marido no futuro, considerando a possibilidade de ele viver com eles para maior comodidade. No entanto, ela enfrentava o dilema de como abordar esse assunto com Gerardo, já que muitas vezes adormecia antes de ele chegar em casa. As extensas sessões de tratamento e as conversas com seu pai deixavam Lúcia exausta, o que a fazia adormecer cedo, algo que seu pai considerava benéfico para sua recuperação. Este padrão havia sido mantido por quase um mês. Quando Gerardo chegou em casa tarde uma noite, notou que todas as luzes estavam apagadas, exceto as da sala, o que sugeria que todos estavam dormindo. No entanto, ouviu Lúcia falando com alguém e se aproximou para ouvir. Lúcia estava tendo uma videochamada com alguém, expressando sua gratidão e afeto por essa pessoa, que estava fazendo todo o possível para ajudá-la a se sentir melhor. Eles concordaram em se encontrar no dia seguinte. Gerardo, sentindo-se traído e zangado, começou a suspeitar que Lúcia estava sendo-lhe infiel, especialmente ao notar que sua doença parecia ser uma desculpa para evitar intimidade com ele. Cheio de confusão pelos pensamentos que o afligiam, Gerardo serviu-se um copo de vinho na tentativa de se acalmar, mas logo serviu outro. Com a mente cheia de dúvidas e preocupações sobre seu casamento, dirigiu-se ao quarto de sua esposa. Lúcia estava profundamente adormecida quando Gerardo notou algo incomum em sua postura. Seu braço direito estava repousando sobre sua cabeça no travesseiro, o que contradizia o que ele sabia.
que ela não conseguia mexer as mãos. Esta revelação o enfureceu e decidiu tirar o dia seguinte de folga para confrontá-la. De manhã, Gerardo informou a Mariana que chegaria tarde ao jantar naquela noite, mostrando sua irritação com a situação. Enquanto isso, Lúcia tomava o café da manhã com Mariana, que parecia se comportar de forma um tanto misteriosa. Lúcia notou esse comportamento estranho e, finalmente, Mariana confessou que gostava muito do pai de Lúcia, o que surpreendeu Lúcia, mas também a deixou feliz. Os avanços nas lições com seu pai eram notáveis, já que Lúcia conseguia se manter em pé e dar alguns passos com a ajuda de um andador. Enquanto isso, Gerardo chegou em casa de forma inesperada, deixando Mariana desconcertada, sentindo-se presa entre a confusão e o medo de ser descoberta. Mariana questionava como poderia alertar discretamente Daniel e Lúcia sobre a presença de Gerardo sem levantar suspeitas da sua senhoria. Temia que um confronto entre Gerardo e Lúcia resultasse desastroso, dado o comportamento ciumento e irritado de Gerardo. Gerardo, cheio de raiva e fúria, perguntou bruscamente pela sua esposa e se ela tinha saído para o encontro, mas Mariana tentou acalmá-lo explicando que não havia nenhum encontro. No entanto, Gerardo, acostumado a proteger sua família, abriu a porta do quarto de Lúcia e encontrou Daniel, desencadeando sua reação violenta. Gerardo, sem saber quem era, agrediu Daniel, mas Lúcia interveio para proteger seu pai. A revelação de que Daniel era o pai de Lúcia surpreendeu Gerardo, deixando-o confuso e desconcertado. Enquanto Lúcia dava seus primeiros passos, tentava acalmar Gerardo enquanto Daniel e Mariana saíam do quarto. Depois, Lúcia compartilhou com seu marido a história de como conheceu seu pai e por que não o havia mencionado antes. Gerardo expressou sua confusão e arrependimento por sua reação violenta, e Lúcia o perdoou, reconhecendo que ambos cometeram erros na comunicação. Gerardo se desculpou com Lúcia, reconhecendo seu erro e expressando seu amor por ela. Lúcia e Gerardo pediram desculpas a Daniel pelas circunstâncias de seu encontro, e ele as aceitou com calma e otimismo, fazendo piadas sobre sua rápida recuperação antes do casamento planejado. Ao ouvir sobre um casamento, Lúcia ficou surpresa e perguntou quem eram os envolvidos. Daniel respondeu misteriosamente que nunca tinha sido casado, mudando de assunto depois para continuar com a massagem programada para Lúcia. Depois que Daniel saiu, Lúcia decidiu falar com seu marido sobre a ideia de seu pai ficar em casa. Ela foi para a cozinha onde encontrou Mariana cozinhando, mas notou que ela estava chorando e tentou consolá-la. Entre lágrimas, Mariana explicou que acreditou perceber reciprocidade de Daniel quando soube de seu possível casamento. Lúcia tentou tranquilizar Mariana, sugerindo que talvez as lágrimas fossem prematuras e que Daniel poderia ter estado brincando sobre o casamento. Apesar dos esforços de Lúcia para consolar Mariana, a situação revelou o impacto emocional que a notícia teve nela, evidenciando seus sentimentos por Daniel e sua preocupação com como sua relação poderia mudar com seu possível casamento. Mariana não estava muito disposta a beber vinho, já que não costumava fazer isso durante seu dia de trabalho, mas Lúcia conseguiu convencê-la a compartilhar um copo juntas. Enquanto servia o vinho, a campainha tocou inesperadamente, surpreendendo Mariana, que foi atender sem esperar visita. Para sua surpresa, encontrou Daniel domingo na porta, que lhe ofereceu um belo ramo de rosas e pediu que se casasse com ele, entregando-lhe também um anel. Com lágrimas nos olhos, Mariana aceitou emocionada, colocando o anel no dedo como sinal de acordo. Depois, Daniel expressou um pedido, que o casamento fosse adiado até que Lúcia pudesse andar sem dificuldades, ao qual Mariana aceitou imediatamente, mostrando seu apoio à situação de sua filha. Lúcia, ao ouvir a proposta de casamento, confessou que já estava a par de tudo graças ao seu pai, que tinha organizado a surpresa. Entre risos e cumplicidade, aproveitaram o momento enquanto Lúcia descansava em seu quarto. 2 meses depois,
Lúcia já conseguia se deslocar sozinha pela casa, embora o fizesse lentamente e com a ajuda de uma bengala. Daniel tinha se mudado com sua filha e passava mais tempo com sua futura esposa. Durante uma conversa no mirante, Gerardo perguntou a Daniel como ele tinha conseguido melhorar a condição de sua esposa, surpreendido com a transformação. Daniel explicou que os médicos haviam diagnosticado erroneamente uma hérnia de disco como um tumor na coluna vertebral, um erro comum em problemas musculoesqueléticos, e que tinha tratado Lúcia com quiropraxia, o que resultou em sua melhora. Gerardo expressou seu agradecimento pela intervenção de Daniel, reconhecendo sua habilidade em abordar o problema médico que os médicos tinham negligenciado, o que contribuiu significativamente para a recuperação de Lúcia. Enquanto isso, Mariana e Lúcia estavam sentadas no sofá da sala, imersas em uma conversa emotiva sobre um próximo evento, o casamento. Lúcia persuadiu Mariana a aceitar organizar um evento elegante, considerando o apoio inestimável que ela oferecia. Então, Gerardo, o pai de Lúcia, e Daniel, seu marido, voltaram para casa e se juntaram à conversa. Eles sugeriram a ideia de construir uma casa maior para todos, com um quarto para cada um, além de espaços adicionais como quartos para hóspedes, uma cozinha e uma sala de estar. Lúcia, aparentemente com um ressentimento fingido, consultou seu marido e seu pai sobre suas opiniões. Gerardo, sentindo-se tenso, interpretou que sua esposa não concordava, mas Lúcia surpreendeu a todos ao propor começar a construção no dia seguinte, revelando que estavam esperando um bebê. Esta notícia pegou Gerardo de surpresa, que ficou emocionado ao descobrir que seria avô. Embora inicialmente preocupado com o parto, Daniel assegurou que tudo correria bem. Isso desencadeou uma onda de emoções positivas que mudaram a perspectiva de Gerardo sobre sua família. Uma semana depois, Daniel e Mariana se casaram em uma cerimônia pequena, com Gerardo e Lúcia financiando o evento. Lúcia deu à luz uma filha chamada Esperança, em um momento em que a esperança foi o que os manteve unidos apesar das adversidades. A conclusão da construção da nova casa coincidiu com o nascimento do bebê, marcando assim um novo começo para a família. A chegada de Esperança simbolizou a superação de obstáculos e a força dos laços familiares.